maravilha, né? É. Glória a Deus, acho que vai dar certinho. Eu nem coloquei o... Esse aqui. Maravilha, né? Glória a Deus. Deixa eu arrumar a câmera aqui. Deus seja louvado, né? Aleluia. Então, o que acontece? Já é momento, né, dos cristãos se despertar, né? Isso que eu vou falar aqui, às vezes causa impacto, né? Já é momento dos cristãos entender que o Espírito Santo está chamando a todos que estão longe, né? E longe significa longe de Deus. O Espírito Santo está chamando a todos que estão dispersos, porque tem muitas ovelhas dispersas. Tem muitas ovelhas dispersas, meu irmão. Tem muitos cristãos que estão dormindo espiritualmente. Não estão se preparando. Não estão se preparando para a revoada, né? Porque o Espírito Santo de Deus, ele está preparando a noiva para o casamento. O Espírito Santo de Deus, ele está sobre a vida de todos aqueles, Adilson, que recebeu Jesus Cristo nas águas do batismo, como o único e suficiente Salvador da sua alma. Quem dá a vida eterna para nós é o Senhor Jesus. E isso através da nossa obediência. O que é obediência? É no momento que você entendeu que você precisa nascer de novo para entrar no reino de Deus. É o momento que você entendeu que, estando no mundo, está sujeito a perder a eternidade com Deus nos céus e viver a eternidade longe de Deus no abismo. Por mais que no planeta Terra, vamos dizer assim, no mundo, existe milhões e milhões de seres humanos que não crê na existência do inferno. A pior coisa não é não crer na existência do inferno. A pior coisa é quando sair dessa carcaça aqui, essa aqui é uma carcaça humana, quando sair deste corpo aqui, encontrar com a realidade e ver que realmente existe o inferno,
e essa pessoa que está longe de Deus vai habitar para todo sempre na eternidade no inferno. Essa é a pior coisa. Porque a mente do ser humano, ela é manipulada para crer na existência do inferno ou não crer. Para crer na existência do céu, do paraíso, do reino, do Pai Eterno ou não crer. A mente do ser humano está sendo bombardeada por mentiras criadas pelo inimigo das nossas almas, que vive nesse planeta Terra, atormentando os seres humanos, como é que seria a palavra certa? Não deixando as pessoas ter entendimento das coisas espirituais. É por isso que a Bíblia diz que o homem natural não crê nas coisas do Espírito. Somente o homem espiritual é que passa a crer, acredita nas coisas espirituais. Nós estamos vivendo no período da graça. Né? O que é o período da graça? É o período onde Deus está agregando as almas das pessoas que ainda não estão cientes do que vai acontecer. As pessoas que ainda elas estão sendo preparadas pela pregação do Evangelho do Reino de Deus para conhecer o Salvador, o Senhor Jesus, e entrar no corpo de Cristo. O corpo de Cristo, torno a dizer, é a verdadeira igreja. Igreja não é placa, igreja não é religião, não é denominação religiosa. Igreja não é um CNPJ. Igreja é o corpo de Cristo na terra, que agrega os cristãos convertidos ao Evangelho do Senhor Jesus. Amém? Amém. Então veja, que nem eu estava falando para você, lá no Japão tem os japoneses que são crentes em Cristo Jesus, estão dentro do corpo de Cristo. Na Indonésia tem os crentes que são crentes em Jesus e estão no corpo de Cristo. Na África, na Itália, na China, e assim vai. Todos eles são crentes que estão agregados no corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a verdadeira igreja. A verdadeira igreja não é placa, não é templo feito por mão de homem, não é denominação religiosa. A verdadeira igreja, ela tem os salvos, né? As pessoas salvas dentro. Você é uma pessoa salva. Você entregou tua alma, tua vida ao Senhor Jesus nas águas do batismo. Então, o teu nome está escrito no livro de Deus, nos céus, no livro da vida eterna. Então, você é um cidadão do céu, habitando num corpo terrestre aqui na Terra. Amém? Falou que ia chegar um negócio lá Não chegou nada, aqui também, não tinha ninguém gritando, não chegou nada. Não, tudo bem, acho que vai chegar amanhã. Muito obrigado. Muito obrigado. Amém? Então veja só. Fica na paz. Então veja só. O que nós, como cristãos convertidos ao Evangelho do Senhor Jesus, temos que
temos que fazer e temos que ficar ciente. Nós temos que ficar ciente que nós estamos vivendo o arrebatamento da igreja. A igreja na terra, torna a dizer, a igreja não é templo, não é placa, não é denominação religiosa. A igreja somos nós, pessoas salvas. Então nós estamos aguardando o noivo, que é o Senhor Jesus. Então o Espírito Santo de Deus, ele está preparando a noiva para receber o noivo. Amém? Amém. Simbolicamente falando e figurativamente falando. A igreja é a noiva de Cristo. O Espírito Santo é ele que nos dá ânimo, nos dá força, é ele que nos sustenta. É ele que nos carrega no momento da angústia, das provação, das dificuldades, das lutas. É ele que ele trabalha em nós, ele trata de nós, amém? Amém. Porque, figurativamente falando, nós somos ovelha do Senhor Jesus. E o que um pastor faz quando uma ovelha está doente? Ele pega aquela ovelha, carrega no colo, e ele vai tratando dela. Ele vai tirando os carrapichos, ele vai passando remedinho na ferida da ovelha. Amém? Amém. Então, nós estamos dentro do corpo de Cristo. Nós estamos em Cristo Jesus. Os anjos do Senhor, né? Os santos anjos do Senhor, ele habita em nós. Os santos anjos do Senhor, eles estão em nossa volta. É o Espírito Santo que habita. Eu me distraí aqui, tirando o microfone, acabei me distraindo. Então, irmão, estando dentro do corpo de Cristo, nós estaremos protegidos e guardados por Deus. O período da graça, ela está para se encerrar a qualquer momento. Porque no arrebatamento da igreja do Senhor Jesus, no arrebatamento em que o Senhor Jesus vai nos transportar para os braços do Pai Eterno, a graça cessa na terra. A graça de Deus é o amor, a misericórdia e o perdão de Deus a todos os perdidos, a todos que estão no mundo, a todos que estão vivendo numa vida uma vida fora de Deus, né? Fora da presença de Deus. Ou então a todos aqueles que estão vivendo uma vida desgarrada do bom pastor. A graça de Deus, ela está abrangindo a todos os perdidos, mas ela está, assim, como é que eu posso dizer? Ela está atrativa. Ou seja, o Evangelho está sendo expandido no mundo inteiro, nos 4 cantos da terra. Então, as pessoas precisam ouvir o Evangelho. As pessoas precisam vir para o Evangelho. A graça de Deus, ela é perdoadora, ela perdoa todas as iniquidades e todos os nossos pecados. Mas a pessoa precisa abandonar o mundo, abandonar o pecado, abandonar
tudo aquilo que fere a santidade de Deus. Amém? Amém. Porque todo pecado, ele suja as vestes espirituais que Deus nos deu. Quando nós vem para o Senhor Jesus, quando nós nos entregamos a Ele e recebemos Ele ali no batismo nas águas, nós recebemos vestes limpas, embranquecidas pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, nós não vemos com nossos olhos de carne, mas com nossos olhos espirituais, nós estamos com as vestes brancas, embranquecidas pelo sangue do Cordeiro, o sangue do Senhor Jesus, vertido ali na cruz. Então, quando nós se tornamos cristãos por seguir a Jesus Cristo, Filho de Deus, então nós temos a proteção dos anjos de Deus em nossa volta, nós temos as bênçãos decorrentes da nossa vida terrena, que Deus vai nos abençoando, e nós estamos caminhando para a eternidade com Deus, porque Jesus está voltando. Isso é pregado e anunciado desde que Jesus morreu na cruz, é pregado e anunciado que ele está voltando. Muitos vão dizer assim, mas já fazem mais de 2000 anos que Jesus, que se é pregado que Jesus está voltando e não voltou ainda. Mas o que as pessoas precisam entender é que o tempo nosso não é o tempo de Deus. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos para Deus, 1000 anos nosso, né? Um dia nosso para Deus é como 1000 anos. Passou um dia, passou 1000 anos. E um ano, e um dia para, e 1000 anos para Deus é como um dia. Então, vamos dizer que espiritualmente falando, se já fazem 2000 anos que Cristo morreu na cruz, faz 2 dias. Para Deus faz 2 dias, né? No tempo de Deus, né? Não no nosso tempo. Mas no tempo de Deus faz 2 dias que Jesus está com o Pai nos céus. Que ele saiu da cruz. Ressuscitou dos mortos. Então, é anunciado que Jesus está voltando. E agora a gente está vendo, né, pela mídia, pelas televisão, pela mídia, aí a gente está vendo que nós estamos vivendo no Apocalipse. Nós estamos vendo aí que a qualquer momento o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus vai acontecer. O microchip, o nanochip, a marca da besta, já está pronto. Bom, já faz hora que está pronta, né? Já faz tempo que está pronta. Mas agora já está sendo usado por muitas pessoas. Ainda não é obrigatório, mas logo, logo se torna obrigatório. O chip da marca da besta já está pronto. A qualquer momento, eles vão obrigar que nós venha usar esse chip na mão direita ou na testa. É o que vai dar direito de você comprar e de você vender e trabalhar e pagar conta se você tiver o chip. E nós estamos vivendo esse tempo. É previsto que até 2030 a lei do chip vai ser implantada. É previsto. O dinheiro físico vai ser retirado
não vai ter dinheiro físico mais e provavelmente não se usará mais cartão de crédito, de débito, e vai ser tudo pelo chip que vão fazer com as pessoas têm. Então, o alerta de Deus para os cristãos é que permaneçam firmes, porque agora, mais do que nunca, vai vir muita provação na terra. Agora, mais do que nunca, que vai vir muitas lutas, vai vir muitas provações, e nós estamos vendo aí que os sinais estão se cumprindo, né? A gente viu aí que lá na Venezuela teve um terremoto gigantesco lá, né? Derrubou prédios e tudo. Então, quer dizer, os sinais estão aparecendo. Isso daí é um sinal para nós cristãos se preparar. Se preparar, não sair do corpo de Cristo. Como é que eu saio do corpo de Cristo? É quando você deixa de praticar a palavra de Deus e volta para o mundo. E volta para o mundo e volta a praticar os erros do mundo. Deixa eu acertar aqui. Aí. Então, quando a pessoa volta para o mundo, e tem muitos cristãos no mundo, tem muitos cristãos que deixaram a fé e estão vivendo o mundo. Não estão vigiando, que a ordem do Espírito Santo para nós é vigiar e orar. Não estão vigiando, estão vivendo suas vidas de qualquer jeito no mundo, vivendo nas coisas que o príncipe desse mundo está aprisionando as pessoas, né? E estão longe do caminho do Senhor, não oram mais, não falam com Deus, não lê a Bíblia, não busca mais a palavra de Deus, não estão na vigília, né? Que nem nós aqui agora, nós estamos na vigília, porque nós deixamos, né, a nossa casa para ouvir a palavra de Deus. Deixamos o conforto lá, né, da nossa casa, para estar aqui escutando aquilo que o Espírito Santo tem a dizer à igreja do Senhor, né? E eu estava vendo aqui uma passagem no livro de João, onde um certo homem chamado Nicodemos, e ele era rabino, mestre, e ele estava muito preocupado com as palavras de Jesus, né? Porque ele ouvia falar de Jesus e ouvia também os sinais que Jesus fazia. E ele, sendo mestre, sendo rabino, fariseu, ele sabia que ninguém poderia fazer tais sinais que Jesus fazia se Deus não fosse com ele. Então ele dizia, ninguém pode fazer esses sinais se Deus não for com ele. E ele se maravilhou com a doutrina do Senhor Jesus.
Ele se maravilhou com a doutrina do Senhor Jesus e quis saber. E quis saber do Senhor Jesus Cristo. E ele foi então procurar Jesus. Ele foi procurar Jesus para entender, né? O que ele precisava fazer para nascer de novo. E deixa eu só procurar aqui. Eu errei. Errei João 3. Glória a Deus. E diz assim, ó. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Versículo 3, né? João 3, versículo 3. Aquele que não nascer de novo, vou pegar um copo de água aqui que secou minha boca. A gente fica falando, daí vai secando a boca, né? Agora sim. Então, aquele que não nascer de novo, Jesus disse que não pode ver o reino de Deus. E isso é palavra do Senhor Jesus, né? Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Tem que nascer de novo. É aí que muitas pessoas aí que são contra o batismo nas águas estão enganados. Porque quando Nicodemos fala assim, mas eu sou velho, como que eu posso nascer outra vez? Como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe e voltar a nascer de novo, né? Nicodemos falou isso aí. Vamos lá? Versículo 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Então, veja, no versículo 3, Jesus falou que ninguém pode entrar no reino de Deus. Ali está escrito, não pode ver o reino de Deus, né? Se você não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus, se não nascer de novo. Então, o primeiro nascimento foi o nascimento, vamos dizer essa palavra assim, que não vai ofender ninguém, eu acredito, virginal, né? Nascimento virginal. Ou seja, saiu da mulher, do ventre da mulher, né? Saiu do ventre da mãe. Então, esse é o primeiro nascimento. Nascimento humano, primeiro nascimento. Nascimento carne. Nascimento da carne. Carne. Porque nosso corpo é carne. Amém? Amém. E nós habitamos dentro dessa carne. Amém? Amém. Então isso aqui é carne. Isso aqui é carne. Essa carne aqui, ela nasceu de uma outra carne. De carne nasce carne. De um corpo de uma mulher nasce a carne. Nasce o ser humano. O ser humano é carne. Então veja. Jesus disse, na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo
Ou seja, tem que ter um novo nascimento. Tem que nascer outra vez. Aí, Nicodemos fala, mas de que jeito eu vou nascer de novo? Nicodemos não entendeu o que Jesus falou. Então, no versículo 6, no versículo 5, Jesus responde a pergunta de Nicodemos. E ele disse assim, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, Jesus falou para Nicodemos de um segundo nascimento. Ou seja, ninguém pode entrar no céu se não houver um segundo nascimento. Porque primeiro nascimento você já teve, eu também. Nesse primeiro nascimento, eu estou com 61 anos de idade do primeiro nascimento, amém? Amém. Quantos anos você tem? 46. 46 anos. Do primeiro nascimento. Esse é o primeiro nascimento seu. Não sei que dia você se entregou a Jesus e se batizou nas águas. Não sei. Hoje, estamos no mês de junho, é o 6º mês, né? 6º mês do ano. Digamos que dia 1º de janeiro desse ano, alguém que está aí me assistindo, nasceu de novo. Se batizou nas águas, novo nascimento. Aí, então, quanto tempo faz que você nasceu de novo? Se você, é um exemplo, se você se batizou dia 1º de janeiro, então já fazem 6 meses que você nasceu de novo. Amém? Então, se você nasceu de novo e o tempo de nascimento do seu nascimento novo foi nas águas do batismo há 2 anos, então você tem 2 anos de novo nascimento. Tem pessoas que estão me ouvindo aqui que já fazem mais de 20 anos que nasceu de novo, né? Então você já fazem do seu nascimento novo desde que você se batizou nas águas. Então quando Jesus disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não pode entrar no reino de Deus. Jesus está falando. Jesus está falando, não é eu que estou falando, eu, ser humano, Edson. É Jesus. Está em João capítulo 3, versículo 5. Se você não se batizar nas águas, não aceitar o que Cristo fez na cruz por você, você não pode entrar no reino de Deus. Não pode. Não pode entrar no reino de Deus. Ah, mas fulano morreu e não se batizou e não aceitou Jesus, ele morreu no mundo mesmo, enchendo a cara de conhaque, de pinga, sei lá do que for, vivendo nas práticas ilícitas, e ele morreu e não aceitou. Então, não pode entrar no reino de Deus. Ah, mas quem é você para dizer isso? Eu estou falando o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, e a Bíblia é... O que a Bíblia é para nós? Ela é uma carta de amor de Deus para nós, e ela é uma referência para nós, e a Bíblia, ela é a bússola para o cristão entrar para o céu. Através da Bíblia que nós sabemos que Jesus Cristo é Filho de Deus. Tem muita gente que fala, mas quem escreveu a Bíblia foi mão de homem. Foi mão de homens inspirado por Deus. O Espírito Santo falou, escreva aí,
e eles escreveram. Então veja, Jesus disse assim: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Se não tiver um novo nascimento, não pode entrar no reino de Deus. Agora veja, muitos vão falar: mas tem muita gente que se batizou nas águas e está no mundo, e como que você explica isso? É simples. Porque Jesus vai falar sobre isso nos versículos que eu vou ler daqui a pouco. Então veja, no versículo 6 está escrito assim: quem é nascido da carne é carne, e quem é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, teve o primeiro nascimento, é carne. Agora o segundo nascimento passa a ser Espírito. É por isso que a Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem para quem tem o Espírito. Mas o homem que não é espiritual não discerne as coisas espirituais. Por quê? Porque é carne. Tem gente que vai falar assim: não acredito. Não acredito. Porque é carne. Não existe inferno. É carne. Todos nós vamos morrer e acabou e não tem mais nada depois disso. É carne. É carne. Por que é carne? Porque não tem um novo nascimento. Somente quem tem um novo nascimento é que entende as coisas do Espírito. Esses copinhos quebrados molha toda a gente. Então veja só. Jesus foi categórico quando ele falou em João capítulo 3, versículo 5, o que ele disse? Ele disse que se não nascer da água e do Espírito. O que significa nascer da água? Morte para o mundo quando você é submergido na água do batismo. Quando você é submergido ali, você morreu para o mundo. Você nasce de novo para Jesus. Naquele momento em que você é tirado das águas do batismo, você nasceu de novo. Novo nascimento. O teu nome é escrito no livro da vida eterna. Assim como você vai registrar o teu filho lá no cartório quando o teu filho acabou de nascer, é assim que acontece também no mundo espiritual. Quando você desce as águas do batismo, o teu nome é escrito no livro no céu. No dia do juízo, no dia do acerto de contas, no dia do tribunal de Deus, Deus vai pegar os livros e vai ver se o teu nome está escrito no livro da vida eterna. Se não estiver escrito no livro da vida eterna, você não entra no reino de Deus. Porque o nome teu tem que estar lá. Assim como você vai registrar no cartório teu filho ou tua filha, quando nasce, assim é no momento do batismo nas águas. Assim é no momento que você se batiza. Deus próprio, o próprio Deus, escreve ali, imagino eu, com caneta de ouro. Imagino eu, a Bíblia não diz, mas eu imagino que ele escreve com caneta de ouro. Por quê? Porque Deus é o dono do ouro e da prata. Ele escreve ali com caneta de ouro o teu nome no livro da vida eterna. A Bíblia diz que se o teu nome não for achado no livro da vida eterna, aí é lançado
no abismo, no inferno. Por mais que tem gente aí que não vai dizer que não existe inferno. Para você que está falando aí, escrevendo que não existe o inferno, você é carne. Você é carne, você não é espiritual. Porque a Bíblia diz que se você, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não entra no reino de Deus. Aí ele fala, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido da carne é carne, você não vai entender, você é carne. Não existe inferno, inferno aqui mesmo na terra, é carne. Você é carne, e não é eu que estou falando, é Jesus que está falando. Né? É sim, sim, não, não. O que passar disso é de Satanás. O diabo é o príncipe desse mundo. E é ele que faz com que a pessoa não acredite que existe o inferno. É ele, Satanás, que quer que você blasfeme contra Deus, que você não acredita na existência do inferno. É ele que faz com que você do TJ, né? Do TJ, você sabe quem é o TJ, né? Os da TJ. É eles que fazem com que não acreditem que exista o inferno. Porque o próprio Jesus falou muito mais do inferno do que até mesmo do céu na Bíblia. Uma das palavras que ele disse é essa daqui, ó. Ele disse assim, que no inferno há choro e ranger de dentes. Não está escrito haverá choro, está escrito há choro e ranger de dentes. Então, ali também diz que é onde o fogo nunca se apaga. Né? Então veja só, no versículo 7, Jesus torna a dizer, versículo 6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Mas no versículo 5 eu não terminei, né? Eu falei assim, que aquele que não nascer da água e do Espírito, nascer da água, você já nasceu, quando você foi batizado ali nas águas. Agora você está nascendo do Espírito. O que significa isso? Que o Espírito Santo de Deus entrou dentro de você no momento que você se entregou nas águas. E Deus escreveu o teu nome lá no livro santo dele no céu. Então, no reino dele. Então, o que acontece? O Espírito Santo agora, ele está regenerando você. Ele está trabalhando na tua alma. Então, ele está moldando você nos moldes do Senhor Jesus. Então ele está fazendo agora um trabalho de aperfeiçoamento na tua alma, na minha alma, na tua alma. O Espírito Santo, então, por isso que aqui diz, João 3, versículo 5, aquele que não nascer da água e do Espírito, ou seja, no momento do batismo, o Espírito Santo passa a habitar na pessoa, se torna cristão daí, né? Passa a habitar, e o Espírito Santo vai trabalhando, vai tirando as impurezas daqui, tirando as impurezas dali, vai tirando uma mania daqui, uma mania dali. Eu falava palavrão, já não falo mais. Né? Eu praticava mentira, já não pratico mais. Né? Eu fazia tais coisas que é abominável. Tem coisa que eu não posso falar aqui na live, né? Não derruba a live, né? Sim ou não, pessoal? Derruba a live. Então tem coisa que eu posso falar, tem coisa que não. Então o Espírito Santo vai regenerando. O Espírito Santo vai trabalhando. Por quê? Porque é como um bebezinho que se nasceu de novo, gente. Entenda isso. No mundo físico, quando você nasceu era bebezinho, mamãe e papai tinha que pôr comidinha na boquinha sua. Sim ou não, pessoal? Sim ou não? Mamãe tinha que dar mamar para você. Você tinha que tomar leitinho materno. Mamãe e papai tinha que pôr comidinha na sua boca. Tinha que esfriar assim na colherzinha.
e pôr assim na boca para não queimar a boca da criança, sim ou não? No mundo físico, tinha que fazer isso. Agora, no mundo espiritual, quando você nasce de novo, o Espírito Santo de Deus é que vai fazendo essa tarefa da mãe que fez para você quando você era bebezinho, gente. Simples assim. Simples assim. Sim ou não? Né? Então agora o Espírito Santo é que vai pondo o alimentinho e a gente vai entendendo. É mesmo. A gente não pode fazer mais aquilo. Aquele palavrão pode mais, né? Nossa, então eu tenho que mudar nisso, né? Eu tenho que me transformar, tenho que mudar nisso. Não pode ter mágoa? Não pode. Então eu tenho que mudar nisso também, né? Eu não posso ter mágoa, porque senão não entra no céu, né? Jesus disse, né, que se nós não perdoar o nosso semelhante, Deus também não perdoa nossos pecados. E se Deus não perdoa o nosso pecado, nós não entramos no céu. Então, o Espírito Santo vai trabalhando. O Espírito Santo vai trabalhando no nosso novo nascimento. O Espírito Santo de Deus vai usando ministros da palavra de Deus, o qual eu sou ministro pela misericórdia de Deus, para ministrar nas almas das pessoas que estão se convertendo, que estão no caminho, que estão seguindo a Cristo, que são santos de Deus. Amém? São santos de Deus. Porque santos de Deus somos nós. Santificado pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do Senhor Jesus. Amém? Então veja só. O Espírito Santo, ele trabalha na alma do pecador arrependido. O pecador arrependido começa então a caminhar na sua jornada cristã e o Espírito Santo vai dando papinha, até ver que já dá para dar um alimentinho mais forte e o Espírito Santo vai trabalhando. Amém? Amém? Aleluia, né? Glória a Deus. Sim ou não, pessoal? Por quê? Porque a jornada com Cristo, ela é uma tarefa árdua. Porque Jesus disse que aquele que vinha após mim, renuncie-se a si a cada dia, tome sua cruz e siga-me. Né? E renúncia, eu estou com um gatinho aqui, pessoal. Você vê aqui. Quer ver se vem aqui, filho? Vem aqui. Vem aqui, rapaz. Opa! Eita. Não consegui pegar ele aqui. É jaguarinho esse gatinho. Vem aqui, filho. Vem aqui, rapaz. Ele não quer vir. Ai. Vem aqui. Aí, pessoal. Olha que ele não gosta que carregue ele. Ô, glória. Amém, pessoal? Então, veja. Somos perfeitos? Não somos perfeitos. Somos cheios de falhas, erramos e pecamos também. Mas só que o Espírito da graça, o Espírito Santo, ele nos convence, cada vez que nós errar, cada vez que nós pecar, o Espírito Santo nos convence que nós erramos, que nós falhamos, e que nós pecamos, e que nós entristecemos a Deus, e naquele momento que Ele nos convence, nós abaixamos nossas cabeças e se arrependemos de nossos pecados. E nós pedimos perdão a Deus. E Deus nos purifica de todo o nosso pecado.
1 João capítulo 1, versículo 9. Está escrito: se confessar nossos pecados, Ele é justo e fiel para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda justiça. Amém? Amém. Então Deus, Deus ele promete sarar as nossas enfermidades espirituais, nos curar. Ele nos promete não nos abandonar, porque ele mesmo disse: aquele que vinha após mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Deus não lança fora ninguém. É o ser humano que vai embora, dá as costas para Deus, mas Deus não lança fora. Então nós estamos no caminho da vida eterna, no caminho da salvação, do reino do Pai amado, do reino do Pai eterno. A qualquer momento nós vamos ser arrebatados. A qualquer momento nós vamos ser levados por Deus. A Bíblia nos dá esse crédito, que Ele vai nos levar. O mundo está um caos. Satanás não sabe o dia que Jesus vai voltar, mas ele, como é que eu posso dizer? Ele é inteligente. Então, ele conhece as escrituras sagradas, de capa a capa, Satanás conhece. Ele percebe pelos sinais, que nós também temos que perceber, pelos sinais. E nós estamos vendo os sinais se cumprindo. E Satanás está sabendo também. Então, o que acontece? Ele vai fazer de tudo para tirar algumas pedras vivas de dentro do corpo de Cristo e levar para o mundo e aprisionar no mundo das trevas. Ele vai fazer de tudo. É por isso que o apóstolo Paulo disse assim: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós habitamos num templo, esse aqui é templo, num templo de carne, aonde o inimigo das nossas almas lança seta para tentar nos esfriar espiritualmente, para tentar nos derrubar. Então veja só, no versículo 7 diz assim, no versículo 6 eu falei, né? O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. E o versículo 7, Jesus disse: não te maravilheis de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra aonde quer, e ouve a sua voz, porém não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Todo aquele que... Opa, parou aqui, ó. Já deu uma hora, daí parou aqui a live. Deixa eu arrumar aqui. Aí, pronto. Deu uma interrupção ali na live, porque acho que passou uma hora já, né? Então, nós que estamos no Espírito, nós sabemos para onde nós vamos. E aonde que nós vamos? Nós vamos morar na eternidade com Deus, nosso Pai. Com eternidade. E com essas palavras, eu quero encerrar aqui, porque já deu o horário, e dizer a todos que ninguém é perfeito, meu irmão. Todos nós somos falhos. Todos nós somos seres humanos. Só que tem uma diferença. Que os que estão sendo guiados pelo Espírito Santo, mesmo errando, o Espírito Santo está convidando a
aquele que está errando a se arrepender de seus pecados para que seja purificado pelo sangue do Senhor Jesus. 1 João capítulo 1, versículo 9. Temos também, nessa caminhada, nessa jornada que nós estamos com o Senhor Jesus, porque nós não somos carne, nós somos espiritual, né? Lembra que eu falei que tem que ter um novo nascimento? Tem que ter um novo nascimento e tem que ter a ministração da palavra de Deus para que o novo convertido possa amadurecer espiritualmente. É por isso que tem que ter sim um lugar para anunciar o reino de Deus, para preparar os cristãos, os novos convertidos. Tem que haver o alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Se a pessoa não ouvir a palavra de Deus, essa pessoa não está nascendo de novo, embora se batizou. É por isso que muitos falam, mas e quem se batizou e está no mundo, está no pecado? Então, ela não recebeu a instrução do Espírito Santo por falta, muitas das vezes, de um ministro da palavra de Deus, que realmente é um ministro da palavra de Deus, porque hoje em dia nós estamos tendo problemas aí, né? Com certos que se dizem ministro aí, né? A gente tem aquela Andressa Urach, né? Andressa Urach, vocês sabem quem é, né? Ela é famosa aí, né? Andressa Urach. Ela se batizou nas águas, só que, infelizmente, ela acabou entrando numa seita chamado Universal do Reino de Deus, né? É uma seita. Por quê? Porque ali eles estão querendo só o seu dinheiro. Eles não trabalham, não tem um trabalho de espiritualidade na alma da pessoa. Então ela se batizou ali, depois ela se iludiu, porque a seita levou todo o dinheiro dela. Toda a riqueza dela a seita levou. O perigo das pessoas que entram nas seitas é este. Aí elas saem defamando o evangelho do Senhor Jesus por causa que entrou numa seita. Não foi no lugar onde verdadeiramente anuncia o reino de Deus sem isso aqui, ó. Eu não cobro nenhum real para pregar a palavra de Deus dos irmãos aqui. Os irmãos aqui estão aí de prova que eu não tiro R$1 de ninguém. Eu não vou com a sacolinha pedir oferta, nada. A Bíblia diz, dai de graça o que também você recebeu de graça, né? Eu recebi os dons do Espírito Santo de graça, então é de graça que eu dou o Evangelho. O Evangelho é gratuito, não é cobrado. Não existe dízimo e não existe oferta. Então, irmãos, por que muitas pessoas se afastaram de Deus? Porque, infelizmente, elas foram até o batismo, mas elas acabaram caindo em seitas religiosas que machucaram a alma delas. É que nem a Andressa Urach. Se vocês procurar no YouTube o testemunho dela, de quando ela teve um EQM, um quase morte, ela viu os demônios literalmente. E os demônios falaram que ia levar ela literalmente para o inferno. Ela mesmo conta, é só vocês verem no YouTube. Vocês vão ver. E ela daí pediu para Deus que Deus desse mais uma chance para ela, e Deus deu. Só que ela se recuperou, sarou, em vez dela ir para um lugar sério, onde se prega mesmo a verdadeira palavra de Deus, infelizmente, o diabo mudou o caminho dela e levou para uma seita. A seita que eu já falei, da religião da Universal, do Bispo Macedo. É uma seita. Acredite se você quiser. Pesquisa aí no YouTube, vocês vão ver.
Eles estão afim disso aqui, ó, arrancar dinheiro do povo. E aí o que aconteceu? Ela se desviou do caminho santo de Deus, porque entrou numa seita, e voltou de novo para as práticas ilícitas que ela já praticava. Voltou de novo. E agora não há meio, ela nunca não acredita mais em ninguém evangelicamente falando, né? Não acredita mais em ninguém. Porque o perigo das pessoas entrar em seitas é essa. Então tem muitas pessoas que se batizaram e caíram para o mundão de novo, não tiveram um novo nascimento. Porque a Bíblia é muito clara, né? O Senhor Jesus diz bem assim. Vamos ver qual é o versículo que eu estava lendo aqui. Aqui. Então ele diz bem assim: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, quer dizer, não é só da água, do Espírito também. Então por que tem muitas pessoas que não estão no Evangelho mais? Não estão mais seguindo a Jesus? Porque eles foram batizados nas águas, sim, mas faltou do Espírito. Ou seja, elas desceram as águas, mas negaram o Espírito. Negou o Espírito Santo. Por quê? Porque elas voltaram para o mundo de novo. Não deixou o Espírito Santo trabalhar nela. Ou seja, elas só tomaram um banho nas águas do batismo. Simplesmente isso. Por quê? Porque elas recusaram o trabalhar do Espírito Santo. Lembra que eu falei, né, que se você já nasceu uma vez, pelo ventre, né, na maternidade você nasceu, bebezinho. Se não tiver alguém que ponha comida na boca dessa criança, que ponha leite, que ela vai, primeiro que ela vai tomar é o leite, né? É o leite, é o mamar, vai mamar. Sim ou não? Vai mamar nos peitos da mãe, sim ou não? E depois, com o tempo, vai vir a papinha. Amados, se não tiver alguém que faça isso, né? Se a mãe renunciar o peito para a criança e não der o mamar, e se a mãe não tiver nem aí, não pôr papinho na boca, essa criança vai viver ou vai morrer? Vai viver ou vai morrer? Vai morrer. Vai ficar fraquinha. Vai ficar desnutrida. Se alguém não socorrer essa criança vai vir a óbito. Sim ou não? Mesma coisa é no mundo espiritual. Você vem para as águas do batismo, você se batiza, e aí é para você ter uma sequência ali com Jesus. O pastor ali, o ministro ali da palavra de Deus está pastoreando você. Amém? Eu não sou contra pastorear, ser pastor. Eu também posso me dizer que sou pastor. Eu pastoreio o rebanho de Cristo. Se não houver alguém que se alimente as ovelhas, elas vão ficar fracas, raquíticas e vão morrer. E é por isso que muitas pessoas estão no mundo. Se batizaram, sim, mas não aceitaram o batismo do Espírito Santo, que é o Espírito Santo dentro da pessoa, trabalhando na alma da pessoa para haver conversão genuína. O que elas fizeram? Deram as costas para o Espírito Santo e foram para o mundo, e muitos que são batizados estão no mundo. Não querem mais nada com Deus, estão vivendo vida mundana, estão vivendo aí uma vida de qualquer jeito,
Muitos foram até para seitas que não levam a salvação nenhuma, pelo contrário, muitas seitas estão aí, muitas seitas, e essas pessoas estão perdendo a salvação, porque não tem um pastor que pastoreie o rebanho de Cristo. E Jesus mandou pastorear o rebanho de Cristo. Jesus disse para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, eu te amo. Jesus falou: então pastorei o meu rebanho. Jesus mandou pastorear o rebanho dele. Muitas almas estão perdidas aí no mundo, que foram batizadas nas águas, mas não tiveram a chance, ou então não aproveitaram a chance, ou então não quiseram ser trabalhado pelo Espírito Santo. Porque Jesus é categórico aqui em João 3, versículo 5, quando ele disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, tem que haver um novo nascimento da água, batismo, e do Espírito. Porque o Espírito Santo começa a trabalhar na alma da pessoa. Agora a pessoa saiu do corpo de Cristo, foi para o mundo, aí o Espírito Santo não pôde trabalhar na alma dessa pessoa. E essa pessoa está lá no mundão, esperando Satanás arrastar para o inferno. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim eu encerro neste momento o culto, a pregação, a ministração da palavra de Deus aqui onde eu trabalho, né? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Eu vou ver alguma coisa que, alguma mensagem, né? Alguma coisa que escreveram aqui. Não todos. Deus seja louvado. Glória a Deus. Vamos ver aqui. Obrigado ao Reginaldo, Carlos Damasco, Carlos Damascen, né? Manuel, Portugal, Júlio César. Deus seja louvado, Deus abençoe a todos que estão me assistindo aí, né? Que ouviram a palavra de Deus. Ana Paula Silva, Moisés. Vamos ver quem mais aqui. Luiz Fernandes. Adriana Lira. José Raimundo. Pessoal, busque a Deus. Volta para Jesus, você que está longe, você que foi para o mundo. Volta para Jesus, dá tempo ainda de receber Jesus verdadeiramente no coração, deixar Jesus trabalhar na tua alma. A Eliana Silva, minha esposa, também assistiu a live. Deus abençoe. Eliana Silva, minha esposa, Deus abençoe. A Ivone, a Vilma Caricano, né? Deus seja louvado. Deus seja louvado, glória a Deus. São muitas pessoas que entrou na live, né? Glória a Deus por isso. E o Ocimar é vizinho aqui da barbearia e ele é cliente meu também, né? Amém, pessoal.
Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus assim permitir, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fiquem com Deus e Deus abençoe novamente, em nome do Senhor Jesus.